Olá a todos, como vocês estão? É um prazer estar aqui hoje com o Geórgio da Labsoft. A gente conversou umas semanas atrás, né, Geórgio? E foi ótimo chegar nessa parceria aqui, nesse collab, né, que é o nome que o pessoal fala aí. Então, queria te pedir para você se apresentar. Acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar, falar um pouco da Labsoft, e aí eu também depois falo um pouquinho de mim. Tá bom. Bom, meu nome é Geórgio, eu sou CEO da Labsoft. Labsoft é a empresa que fornece o MyLeans, que é um software para digitalização, automação e gestão de laboratórios. Estamos aí há 19 anos no mercado, a gente acabou de fazer agora em setembro 19 anos, então já somos maiores de idade. Parabéns. Bastante tempo. Eu conheço, né, o MyLeans, já tem alguns clientes que atuam com o MyLeans. A gente ainda não tinha possibilidade, né? Eu uma vez encontrei com vocês lá na Feira Analítica, mas passei muito rápido ano passado e conheço mais o MyLeans de alguns clientes, né, que a gente tem aí em comum e que utilizam o MyLeans. E aí surgiu essa oportunidade, então, pessoal, da gente falar sobre o assunto que está aí, né, na moda, que é o assunto de auditorias remotas. Então, quem não me conhece, eu sou a Glaucia Pereira, sou CEO da HowToLab. A HowToLab está engatinhando perto da Labsoft. Nós temos aí só 8 anos, né? Não é tanto tempo. É bastante tempo, mas não é tanto tempo assim. Depois vocês deem uma olhada lá na nossa história. A gente começou com uma outra marca, tivemos que fazer um reposicionamento de marca, essas coisas um pouco complicadas, mas a gente está com o nome HowToLab já tem aí 5 anos. Mas no total, como consultoria especializada na 17025, a gente atua desde 2012, né? Então, eu estou aí à frente, tem uma equipe comigo, e a gente é especializado na 17025, né? Ao contrário de outras consultorias que fazem muitas normas, a gente se especializou, né, em qualidade de laboratório, e eu sou química, o que me facilita muito conhecer vários tipos de laboratório, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Geórgio. A gente acabou fazendo aqui no canal da HowToLab por uma questão, né, de prática da gente fazer aqui, mas foi a Labsoft que iniciou a conversa, então me senti muito honrada da gente estar aqui conversando sobre esse tema, né, de auditorias remotas. Maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Para vocês se situarem nesse vídeo aqui. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho da 17025 e depois, eu acho que está todo mundo muito ansioso, a gente vai ver na prática, né? O Jorge vai demonstrar para a gente, eu vou fazer algumas perguntas de auditoria e ele vai ali demonstrar no software como que isso funciona e como que é mais fácil quando a gente tem essa possibilidade de utilizar um software de gestão de laboratórios, tá bom? Então, o que eu queria comentar com vocês? Às vezes, nem todo mundo que está chegando nessa live aqui está super familiarizado com a 17025, tá? A gente vai falar muito dos itens, então eu sugiro que vocês peguem aí a norma, se vocês forem seguir, porque eu não vou poder entrar todo na norma. Essa live vai durar aí menos de 1 hora, então a gente não tem condições de ir tão a fundo assim nos itens em si da 17025, tá? Então, às vezes eu vou falar só por cima mesmo, mas antes quero contextualizar uma coisa muito importante que aconteceu agora em setembro, foi a CGEC liberar a nitidicla 078, que veio aí, então, dando mais clareza, né, deixando claro os processos que permitem auditoria remota, tá? Então, lá no site do Inmetro, vocês podem ver a nitidicla 78, chama Política para Implantação e Avaliações e Inspeções Remotas dos Organismos de Avaliação de Conformidade e de Instalações Testes em Casos Específicos. Então, nessa NIT foi muito boa, até tem um texto no blog da HowToLab sobre isso, que diz, né, quem pode fazer auditoria remota. Então, basicamente, quem já é acreditado pode fazer, tá? E quem é a primeira acreditação não tem condições. Os auditores realmente têm que ir lá no laboratório verificar. Mas em casos da pessoa estar renovando a acreditação, a NIT-DICLA 78 deixa claro que esse laboratório pode
fazer auditoria remota, e a gente sabe que isso aí foi fruto, né, de uma aceleração nos nossos processos de digitalização, devido à pandemia da Covid-19, a gente teve que correr e todo mundo virar mais digital, certo? Quero reforçar também que a ISO 19011, lá na versão de 2012, já previa auditoria remota, tá, gente? Então, isso não é uma coisa que veio só por causa da pandemia, não. A 19011 já fazia isso e tem outros setores da indústria que já estão mais familiarizados com a auditoria remota, tá? Então, isso não é uma novidade, digamos assim. Mas, para laboratórios, está sendo aí a grande pegada, o grande desafio, né? A gente olhar para essa nova realidade. Tá bom? Então, fiquem com isso na cabeça. NIT-DICLA 078 e ISO 19011, que trata das diretrizes da auditoria. E aí, a auditoria remota, o que a gente tem que ver é isso, é como seguir os princípios da 19011, né, os princípios da auditoria de integridade, confidencialidade, aqueles 7 princípios lá, na auditoria remota, tá bom? Então, é esse enfoque que a gente vai ter aqui hoje. Jorge, você viu o que eu falo, né? Eu atropelo. Você quer falar alguma coisa? Tá ótimo. Você é detentora do conhecimento aí, eu sou apenas um conhecedor superficial, né, comparado com você. Imagina. Não, mas aí me interrompa, tá? Eu tenho a Denise que grava comigo, às vezes fala, nossa, você pega para falar e vai falando, eu não consigo nem falar. Mas então tá bom. Então, pessoal, eu quero destacar alguns itens, tá? Mas antes disso, eu quero convidar o Jorge para explicar do sistema LINS, porque tem gente que não sabe como é que funciona, e eu mesmo já tive dificuldades, né, durante a auditoria, de não conseguir, às vezes, a pessoa ali do laboratório me mostrar tudo. Então, Jorge, se você pudesse explicar como é que funciona essa coisa de estar na nuvem, não estar, se o auditor pode ter acesso, se não pode, como é que funciona essa parte do LINS? Claro, sem dúvida. Bom, o sistema LINS, ele pode ser um LINS que a gente fala que é on-premises, que está na infraestrutura do cliente. Nós temos o MyLINS versão on-premises, e ele pode estar na nuvem também, né? Então, o próprio MyLINS, né, o mesmo software, ele pode estar na infraestrutura do cliente, numa rede fechada, né, que é mais difícil o acesso de um usuário externo, ou ele pode estar na nuvem, acessível aí por qualquer navegador, a partir de qualquer lugar do mundo, né? Então, possibilitar o acesso de um auditor ou de um parceiro qualquer de negócios ao seu LINS, basta criar o usuário e criar o perfil de acesso para que esse usuário tenha as restrições de acesso ali necessárias, né, para aquela aplicação. Então, eventualmente, a gente pode criar um perfil para um auditor e esse auditor passar a ter acesso total ao sistema para que ele possa verificar, né, as informações que ali estão no MyLINS. Então, por exemplo, localiza uma amostra, dessa amostra ele enxerga ali um método de análise que foi feito, pode verificar os dados brutos desse método, com quais equipamentos aquele método foi analisado, quais insumos foram utilizados, e assim vai, né? Então, essa cadeia da rastreabilidade pode ser explorada tanto pelo usuário do MyLINS, que é a pessoa que está sendo auditada, como pelo próprio auditor. Certo. Eu estou achando ótimo, porque quando a gente está fazendo auditoria, antes de vir essa questão de auditoria remota, o auditor fica assim, meio mendigando a informação, sabe? Me mostra tal tela, me mostra outra tela. A gente ficava ali do lado, pedindo, implorando para ver. E o auditado, digamos assim, tem aquele conhecimento maior do software e a gente não consegue, às vezes, pulsar a gente mesmo para achar todas as coisas e ver, né? Então, você tem que ficar pedindo. Então, essa questão de criar um usuário e o próprio auditor poder navegar, né, claro, com todas as confidencialidades, toda a integridade do que move a auditoria, mas dá uma certa autonomia, dá um novo patamar aí na autonomia mesmo do auditor de poder ir para lá e para cá, né? Eu achei... E esse perfil de acesso, né, até para garantir essa questão de
de segurança, né? Ele pode ser habilitado no momento da auditoria, desabilitado tão logo termine a auditoria, de tal forma que o usuário está ali, ele pode ser habilitado para uma futura auditoria, mas ele não tem acesso vitalício ou tempo integral ao produto, né? Muito bom, muito bom. Eu vou destacar aqui alguns itens. Eu ainda não fiz uma auditoria totalmente remota. Eu fiz uma auditoria híbrida esses dias, que eu batizei de híbrida, que parte dos auditores estavam longe do laboratório e eu estava no laboratório filmando, digamos assim, eu era a camera girl lá da auditoria. Então, foi meio a meio. Eu nunca fiz uma ainda totalmente remota. Fiz alguns cursos já estou em contato aí com vários parceiros em relação à remota, mas uma 100% remota eu ainda não fiz. E queria destacar, assim, que dentre os itens da norma, eu acredito que só o item lá de manuseio mesmo, né? A amostragem e manuseio, que são os itens 7.3 e 7.4, é que eu acho que a auditoria remota ainda pode deixar a desejar, né? Porque a gente eu não sei se eu estou velha, né? Eu estou apegada ao passado, mas eu acho que tem essa coisa ainda de ir no laboratório e sentir aquele clima, sabe? E também os itens que têm a ver com essa integridade do sistema de gestão, principalmente ali aquela parte do item 5 de estrutura, se a alta direção realmente está fazendo chegar a informação, se o sistema está bem implantado, como é o item 8.1, essas coisas eu acho que a remota ainda, talvez a gente precise de um pouco mais de vídeos, talvez uma câmera 3D, talvez um óculos do Google, uma câmera como chama aquela que vai na cabeça? GoPro, que o pessoal filma de... GoPro, o pessoal filma esportes, né? Talvez a gente precise de alguma coisa assim a mais para conseguir ver melhor o laboratório. Mas os outros itens, o de termos, registros, pedidos, propostas e contratos, compras, né? Produtos e serviços providos externamente, como faz relatório, o 7.8, reclamação, aquela parte de gestão toda de reclamações, documentos, eu acho que a remota não deixa nada a desejar, assim. Eu acho que dá para fazer super bem e o auditor realmente chegar ao objetivo, né? Porque a auditoria remota, até a NIST-DICLA 078 vai falar disso, e está muito ligado ao planejamento da ISO 19011, que é o risco da auditoria, né? Quando a gente faz um planejamento de auditoria, a gente tem que ver o risco daquilo não dar certo, o risco de você concluir que o laboratório é capaz de estar bem habilitado e ele não ser, né? Então, a gente tem que fazer isso no planejamento. E eu acho que a remota, ela tem isso no sentido que você tem um risco de chegar à conclusão de que aquele laboratório está fazendo certo, está bem implementado e, na verdade, você só está vendo o computador. Mas, para esses itens, que eu falei agora há pouco, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que não tem... Esse risco, ele é bastante reduzido. Agora, quero destacar itens... eu não sou de informática, né? Eu sou química, mas tem itens que eu acho que o sistema Lean facilita muito a auditoria remota, assim. Mas aí, pensando, Jorge, eu acho que é mais porque o Lean ele já facilita isso na vida prática. Então, para fazer a auditoria nesses itens, o Lean, na verdade, ele facilita todo o processo. Que são os itens, então, de compras, né? O 6.6, o 7.1 de pedidos de propostas de contratos. Tem muito laboratório que apanha para emitir proposta e ter uma gestão boa disso. O 7.8 de emissão de relatório, eu acho que os laboratórios que têm Lean estão, assim, muito melhores, muito mais tranquilos para emitir um relatório com confiabilidade. Sem dúvida. E aqueles de documentação, 8.3 e 8.4. Tá bom. Então, parabéns aí pelo trabalho também seu. Eu conheço outros softwares também, né? A gente está aqui falando de todos os Leans, a gente não está falando só de um, né? Mas, claro, vamos demonstrar aqui o uso do MyLeans, certo? Certíssimo. Vamos, então, acho que a gente pode navegar ali um pouquinho, né, sobre, por exemplo, a parte prática comercial e falar um pouquinho do que poderia ser auditado, né? Então, imagina que agora
nós tenhamos o acesso aqui, né? Então, eu tenho que compartilhar a tela, né? Tá, compartilhe então aí a tela. O pessoal deve estar ansioso por essa parte da gente ver funcionar e vai ser muito bom. Tá, então esse é o MyLins. Isso, então é o MyLins, né? O meu usuário. Na nuvem. Isso, na nuvem. Nota que estamos no navegador aqui, o Google Chrome. Estou acessando o meu banco de dados aqui, o meu laboratório, o Geórgio Lab, né? Okay. E aqui eu estou, por exemplo, num consumível, né? Então, é um HCLPA que tem de um lote específico, eu tenho esse lote de consumível. Esse lote de consumível, ele poderia ser auditado sobre diversos aspectos, né? Todo o registro de informações desse consumível, áreas de serviço, eventualmente, que podem usar, isso é muito mais uma questão de controle de acesso, e a movimentação de estoque. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda a movimentação de estoque, né, todas as baixas que foram dadas nesse consumível. Então, nesse registro, nesse lote de consumível, eu consigo visualizar a história inteira desse consumível. Quando ele foi colocado em prática, quando ele foi aberto, quando começou o uso desse consumível, em cada amostra, né, e cada método de análise que esse consumível foi utilizado. Então, se lá na amostra eu tenho, no método de análise, eu tenho o consumível que eu utilizei, a quantidade que eu utilizei, a verdade também é reversa. Desse lote de consumível, eu sei qual amostra e qual método, né, eu fiz o uso desse consumível. Tá? Então, essa parte de rastreabilidade de lote consumível é um exemplo, né, do que pode ser observado aqui no MyLins por um auditor, né, e a gente depois pode olhar isso numa amostra também, tá? A parte de equipamentos é outra também ponto importante, né? Essa rastreabilidade toda dos equipamentos que foram utilizados nos métodos de análise, nos ensaios, né? Ele também pode ser realizado aqui. E um equipamento, posso ter o seu conjunto de informações, né? Isso é configurável pelo próprio cliente, então o cliente pode, normalmente, a maioria dos links é configurável, né? O cliente pode definir quais são as informações de rastreabilidade importantes desse equipamento. Um equipamento, ele pode ter diversas agendas de intervenção, nós chamamos no MyLins de agendas de intervenção, que são calibrações, verificações periódicas, né? Limpeza, eventualmente, se eu tenho que fazer uma limpeza do equipamento, sei lá, a cada 30 dias, eu posso definir essas agendas de intervenção, a periodicidade dessa agenda de intervenção, de tal forma que o LINS ele vai chamar a atenção do usuário quanto a essas verificações, calibrações, limpezas, manutenções preventivas, né? Pode ser um outro tipo de agenda de intervenção. Tá? Eu vou só te interromper para a gente seguir a linha de auditoria. Porque assim, a gente sabe que o LINS ele faz, né, várias coisas, programa isso, programa aquilo, calendários, ele realmente é muito bom para a gestão. Mas eu queria então voltar, por exemplo, eu cheguei tem uma amostra, né? Eu cheguei que eu usei aquele reagente, vamos supor que você abriu aí o lote cheguei que eu usei esse lote. Aí eu quero ver a especificação, eu quero saber se ele foi comprado corretamente, se ele a especificação dele, como é que quem registrou essa especificação? Muito bem. No tipo de consumível é possível definir, então eu vou acessar aqui o cadastro de tipos de consumíveis, tipo de consumível, estou abrindo aqui numa nova tela. É possível, então, no tipo de consumível, definir quais são as informações, né, a serem registradas na compra, no registro desse lote de consumível, assim como também quais são as análises, né? Normalmente os consumíveis podem ser analisados dentro do laboratório, dependendo do tipo de consumível. Então, eu posso fazer um conjunto de análise e uma especificação para esse consumível. Então, quando receber esse lote, eu vou registrar as informações da compra, né, no lote do consumível, e também posso fazer a criação de uma amostra
para análise desse consumível e comparação com os critérios de aceitação desse consumível, tá? Tá. Eu estava pensando assim, em linhas de auditoria, quando eu chego nesse consumível, quais informações que eu tenho dele ali da compra, para eu poder rastrear quando ele foi comprado, por exemplo, ali tem fornecedor. Isso, então aqui, por exemplo, eu disse que o HCLPA, ele tem esse conjunto de informações. Eu vou informar, né, qual a marca fabricante, quem é o fornecedor, a classificação, que já é pré-definida aqui, se é controlado ou não, o certificado, né, da compra, da análise desse consumível, nesse caso um PA, e a nota fiscal, né, de rastreabilidade da compra desse consumível. Então, cada vez que eu registrar um lote de HCLPA, eu vou informar esse conjunto de informações e, se definido um plano de análise, né, desse consumível, eu posso fazer uma amostra e analisar esse consumível para dizer se ele está conforme ou não com os meus critérios de aceitação. Tá. Então, eu como auditora, eu chego nisso, eu vou lá em informações, e aí, é claro, eu entendi que é um exemplo, né, que vocês criaram, até por uma questão de confidencialidade do cliente de vocês não vão me mostrar nenhum cliente real. Então, aí eu iria em informações, certo? Do lote BRA terminado Isso, em 412. aqui o lote específico, né? Então, aqui eu tenho informação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a nota fiscal específica, né? Aqui foi colocado um número aleatório aí. Então, a nota fiscal específica, claro, faltou aqui no meu exemplo, né, ter informado quem é o fornecedor, quem foi o fornecedor, a marca, a fabricante, mas essas informações estariam todas aí preenchidas num banco de dados real, né, mundo real mesmo, né. Certo. E aí, em fornecedor, eu posso ver essa listagem de fornecedores para ver como que ele foi cadastrado. Exato. Então, eu posso vir aqui, né, definir o fornecedor e eu posso também, né, ter todo esse cadastro de fornecedores dentro do MyLeans, no cadastro aí de contas, né, onde eu cadastro todos os meus fornecedores, todos os meus clientes, enfim, e aí lá eu tenho todas as informações desse fornecedor. Certo. Bom, você citou clientes, né? Um outro item que eu gosto muito de auditar é o 7.1 de pedidos, propostas e contratos. Quem faz isso fora do Leans tem uma questão muito grande de e-mail, de pedir, o cliente às vezes pede outras coisas e isso não fica registrado. Eu queria que você me mostrasse essa parte, então, aí de clientes, né? De como emitir uma proposta e como o auditor rastreia essas informações. Ah, tá bom. Legal. Aqui em configurações, eu tenho acesso à conta, eu estou abrindo aqui numa nova guia, então, cadastro de contas. Eu vou localizar uma conta qualquer, eu acredito que eu devo ter aqui propostas comerciais feitas para a LabSoft, tá? Então, eu vou pegar aqui o LabSoft, que é a minha conta, e eu vou ter, né, na minha conta todas as informações da minha conta, né, informações dela, os e-mails dessa minha conta, contas relacionadas. Só uma coisa, eu te ouço clicar, mas a imagem para mim não está mudando. Olha, então deixa eu ver aqui, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, ok? Porque eventualmente deu um bug aqui. E porque eu estou vendo meu vídeo mexer, mas a sua tela parou. Aí, voltou. Voltou. Então estamos aqui numa conta específica no LabSoft. E aqui nessa conta LabSoft a gente tem todas as informações da conta, né, os endereços, e aqui eu posso ter acesso às amostras que já foram processadas para a LabSoft e as atividades que aí tem as propostas comerciais, por exemplo, propostas comerciais ou coletas. Então aqui, por exemplo, uma proposta comercial 3/2020. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa proposta comercial e eu já acesso aquela proposta comercial, né? Então, a partir da conta de uma determinada empresa, por exemplo, eu posso localizar a proposta comercial, entender aqui o que foi feito, né, dos itens dessa proposta comercial, quais foram as amostras modelo, que a gente chama aqui no MyLeans, aí é um conceito específico do MyLeans, onde define o escopo, exatamente, o escopo analítico, né, que eu estou ofertando ao cliente. Pois não, Glaucia?
Travou de novo a sua tela. Que pena. Muito bem, então vamos lá, vamos tentar... Ainda está na tela inicial que você abriu, quando você falou assim, eu abro a proposta 3.000, por exemplo, e não saiu dela. Tá bom, então vou ver aqui se eu consigo, talvez a troca de telas mais dinâmica seja um problema. Agora aí, voltou. né? Uhum. Voltou agora? Agora voltou, agora eu estou vendo. Legal. Então, deixa eu me recapitular. Você abriu a proposta 3, PC3, é isso? Tá. Proposta 3 de 2020, né? Ela tem uma identificação qualquer, mas ela foi feita para a LabSoft, né? Aqui nessa proposta, né, nós temos um conceito chamado amostras modelo. Transitou a tela aí para vocês? Transitou. Tá, legal. Então, aqui, ó, é a minha amostra modelo, é onde nós definimos, né, exatamente quais análises, por meio de quais métodos analíticos, quais são os limites de quantificação. Todo o escopo analítico está definido aqui na amostra, né, de tal forma que quando eu emito uma proposta para um cliente, quando ele aprova essa proposta, o que vai para o laboratório para analisar é exatamente aquilo que foi acordado com o cliente, né? Tal qual, o limite de quantificação, todas as informações realmente dos métodos que foram ofertados ali ao cliente, tá? Então, aqui eu tenho uma amostra modelo e, de novo, né, a questão de rastreabilidade. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou lá para esta amostra modelo, né, onde eu posso enxergar quais são as análises que estão sendo solicitadas. Consegue ver na tela aqui? Sim, sim. Quais foram as análises que foram solicitadas e assim por diante, né? Uma informação vai levando a outra, e isso de forma rastreável, né? Automática, vamos dizer assim, né? Então, o auditor, ao pedir essas informações, ou mesmo acessando, ele poderia, claro, com o mínimo conhecimento do sistema, ir navegando entre essas informações e enxergar, né? Então, se nesse caso eu estivesse acessando uma amostra que foi uma amostra processada, por exemplo, da LabSoft, eu enxergaria nessa amostra as análises, os resultados, os dados brutos e assim vai, né? De cada uma dessas amostras, tá? Então, nessa questão da proposta comercial, é isso que nós temos. Aqui eu tenho uma proposta que eu fiz exatamente para a nossa live. Ah, tá. E aí eu conseguiria ver o dia de aprovação, quem aprovou. Nesse caso aqui, essa proposta está aprovada, eu tenho aqui histórico de tudo que aconteceu, né? Quando ok. a proposta foi elaborada, por quem, data e hora que foi executada essa etapa, quando ela entrou em negociação, né? Se ela foi e voltou em negociação, fiquei renegociando a proposta, eu tenho todo o histórico aqui, né? E também tenho exatamente a data que a proposta foi aprovada, né? E um aspecto importante, aí talvez seja só do Mailins, desse recurso, não sei dizer, mas todos os e-mails trocados com o cliente, observações especiais do cliente, tudo isso pode ficar registrado aqui na própria proposta. Então, estou até sorrindo agora, que essa parte é a mais complicada. Eu ia te perguntar como que era a sua comunicação com o cliente. Isso, aqui, por exemplo, se eu enviar um e-mail para o cliente, né? Então, aqui ele vai abrir, eu posso escrever aqui um e-mail fictício, por exemplo, né? E aí eu posso, né, escrever e-mail, enfim, e aí esse e-mail vai com um identificador para o cliente. Quando ele responde esse e-mail automaticamente fica vinculado à proposta comercial. Então, toda a rastreabilidade, troca de mensagem com clientes, pedidos especiais do cliente, tudo, né, é registrado. Inclusive, os clientes, quando fazem análise crítica, né, do contrato ali, ele pode trocar essas mensagens internamente da viabilidade técnica de fazer, e tudo isso fica registrado aqui na proposta comercial. Muito legal. Esse é um item eu acho muito difícil para os laboratórios acompanharem. Ainda mais com o advento do WhatsApp, é muito difícil o pessoal manter esse registro, que cai lá no item 7.1.8, que vai falar, devem ser retidos registros
das análises críticas, incluindo quaisquer modificações. Então, ele é um item bastante complicado, eu não sabia que tinha essa... Acho que os meus clientes que têm Lean não estão usando isso aí direito, hein? Vou cobrar. Puxa a orelha lá, então, Glaucio. Como? Puxa a orelha deles. Vou puxar a orelha, porque eu não sabia desse rastreio com mensagens enviadas aí. Muito bom. Tá. Então, na parte de fornecedores, a gente passou rapidamente. Eu não sei se você pode voltar um pouquinho, porque foi a hora que a tela travou. Então, achei muito, assim, pedidos, propósitos e contratos, que é o item 7.1, eu achei bem interessante, dá para navegar, como é que eu vou dizer? Os nomes, aí os nomes estão coerentes, que o auditor tem essa dúvida, cada sistema que a gente pega, e cada sistema de documentação que a gente pega do laboratório, os laboratórios são muito criativos, e os softwares também são muito criativos. Então, nem sempre a gente consegue encontrar a informação naquele nome. E esse menu aí do MyLeans de fornecedores tá bem legal. Que tem mensagens, informações, agenda, atividades, preço. Eu estou sentindo que está mais próximo, sabe, do vocabulário para a gente auditar mais rápido. Ok, né? Eventualmente, realmente, alguns termos podem ser um pouco diferentes, né? No MyLeans, nós não temos um cadastro de fornecedores e um cadastro de clientes, a gente tem um cadastro de contas, né? E aí, essa conta, ela é classificada como cliente, como fornecedor, ou às vezes como ambos. Entendi. Cliente e fornecedor, né? E eu tenho toda rastreabilidade naquela conta do que eu me relaciono com ela, as atividades, as não conformidades, uma eventual reclamação, tudo fica rastreável aquela conta, né? Para que fique fácil navegar entre uma coisa e outra, né? Entendi. Queria fazer um adendo aqui que é mais uma questão prática, que o laboratório ele também é responsável por essa implementação, né? Tem muito laboratório que começa a implementação de um sistema e não termina ou faz as coisas, como que eu vou dizer, gambiarramente. Eles criam um produto que não existe, aí chama esse produto de cliente, aí dá uma volta no sistema para, às vezes, resolver uma situação e fica um Frankenstein. Na hora que a gente pega o sistema, é muito difícil de entender. Então, fica aí também a dica para as pessoas implementarem o sistema na sua totalidade. Certo? Isso. Acontece em alguns casos, né? O laboratório ele faz uma opção, né, de resolver os calos que estão doendo mais no sapato, né? Então, nesse momento é crítico para mim, eu não estou dando conta de emitir os relatórios de análise. Então, vai lá e se implementa o Leans, né, para que já seja possível fazer as análises e fazer a emissão dos relatórios. E aí fica para um segundo momento, uma fase 2 do projeto, implementar toda a parte de consumíveis, e aí vai se fazendo faseado. Então, pode ser que você tenha visto um laboratório aí que está numa fase intermediária de projeto, né? Vai resolvendo os problemas na medida da sua intensidade, né? Não, isso sim, isso é normal, até é o mais normal, né? Dificilmente alguém vai implementar tudo de uma vez. É normal essas fases. O que eu digo é que tem gente que usa o sistema meio que tentando... Ele cria um produto genérico, por exemplo. Em vez de acertar o estoque na prática, ele cria lá um produto que é genérico. Ele cria um cliente fictício, que é o cliente que aparece em várias propostas, sabe? Então, dá um nó depois quando a gente vai auditar essas coisas. A diferença entre um banco de dados e um bando de dados é organização, né? Eu posso ter um Leans que é um bando de dados porque eu não organizo direito as informações, e aí é difícil de achar mesmo, né? Boa, nunca tinha ouvido essa expressão, muito boa. Então tá, e essa tela que eu tô vendo é do... Essa é da proposta comercial, nesse caso a proposta comercial 170 de 2020, né? Ela tem uma identificação aqui e ela tem aí dentro dela, né, todas as informações, né, dentro desse cadastro eu consigo ver todas as informações dela, né?
Certo. Eu queria ir para um item, a gente já está aí, eu falo muito e o tempo passa muito rápido quando a live está boa. Deixa eu te perguntar sobre o item 7.11 da norma, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, e que na versão de 2017 ele veio muito forte, que é justamente a parte de dados, de controle de dados. Estou indo lá no 7.11, controle de dados e gestão da informação. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo e que meus clientes estão tendo, da gente ver um pouco dessa parte de proteção, do backup automático. Eu sei que tem a parte de senha. Essa parte é a mais básica, assim, que acho que todo mundo sabe que um sistema informatizado, ou até mesmo planilhas de Excel, vão ter lá a parte de senha. Mas eu queria ver a parte de backups, de histórico, de como que isso fica guardado. Sim. E como que na visão do auditor, como o auditor pode ver isso na prática? Tá. Aqui no MyLeans, ele não tem esse relatório. O que nós fazemos é, ele envia um extrato para o cliente, né, que ele tem essas informações. Então, não é por meio do MyLeans que eu vejo o meu histórico de backups. Como que nós fizemos a nuvem, né? A nuvem do MyLeans, ela é uma nuvem que usa um banco de dados chamado Microsoft SQL Server, e ele trabalha com dois ambientes, em duas zonas diferentes da Amazon, da AWS. Então, são dois bancos de dados que trabalham replicando os dados em tempo real. Então, esse é o primeiro ponto de segurança e alta disponibilidade, né? Que dificilmente se encontra em qualquer infraestrutura de um cliente. Então, o que a gente fez? A gente fez de tal forma que, mesmo se um avião cair lá naquela primeira zona e destruir todos os servidores, você não perderá os seus dados, porque esses dados são replicados em tempo real, e hoje o tempo é pouco maior que 1 segundo de replicação dos dados. Então, todos os dados continuam sendo armazenados no segundo servidor, e o segundo servidor continua servindo os clientes. Então, para o usuário do MyLeans, ele sequer vai perceber que parou o sistema. Pode perceber uma lentidão pontual ali, mas ele não vai perder dados. Então, esse mas em termos de frequência, esse backup ele é contínuo, ele é por dia? Então, esse é o primeiro nível, é contínuo. Ele replica em duas regiões geográficas diferentes os dados em tempo real. Então, como eu te falei, se explodir um servidor, o outro tem todos os dados até o último segundo de operação do primeiro. Tá? E aí tem vou fazer uma pergunta de auditora. Você é CEO da MyLeans, então você está falando, claro que eu vou acreditar. Agora, tem uma pessoa lá no laboratório. Ele fala para mim que o backup é todo o tempo. Como é que ele evidencia isso? Ele tem que pedir antes um relatório para a MyLeans? Para no dia da auditoria isso está disponível para ele? Sim, tá. Então vamos falar do backup, né? Porque isso é a replicação de dados para alta disponibilidade. Vamos falar do backup, então, que eu acho que é o termo que se encaixa melhor na norma. O backup ele é realizado, né, automaticamente toda madrugada. Então, isso tem um relatório, né? E o cliente pode solicitar o banco dele a qualquer momento, né? No nosso caso, eu estou dizendo a nossa regra do jogo aqui, né? Acho que cada fornecedor de cliente vai ter a sua regra do jogo. Mas, então, o cliente ele tem um relatório que mostra que os backups dele são realizados e tem acesso a esse relatório que mostra que os backups dele são realizados, por fim de uma auditoria, por exemplo, e ele pode solicitar o backup dele. Então, por exemplo, hoje de manhã eu chego e eu quero ter certeza que a Labsoft faz o meu backup. Eu solicito o meu backup do dia de hoje, por exemplo. Né? Então, e eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso solicitar para a Labsoft subir o backup de ontem, dessa madrugada, né, que é referente a ontem, num ambiente de teste. Lá eu posso acessar e comprovar que os meus dados de ontem lá estão. Né? Essa é, inclusive, a forma de verificar de verdade, porque só receber um banco de dados de backup não quer dizer que os dados estão lá, né? Eu recebo um arquivo, mas os dados estão dentro desse banco. Então, essa é uma forma que a gente pode fazer. O cliente pode pedir para subir no ambiente de teste dele, e aí o cliente acessa o ambiente de teste e vê que todos os dados realmente estão lá.
né? Certo, muito bom. E uma outra pergunta também nesse item 7.11, e vai cair também depois um pouco lá na questão de validação do sistema informatizado. Sim. É um item que a gente esbarra muito, muito auditor sofre, e até o auditado também sofre para provar que essa transferência de dados, isso é, eu digitei, e eu já dei não conformidade assim em sistema, tá? Não foi no MyLins, mas foi em outro. Então, na tela onde eu digito os resultados, estavam com 2 casas decimais. Sim. E aí, quando jogou para outra tela, essa transferência foi errada. Ela foi com uma casa só. Então, a gente precisa verificar essa transferência desses cálculos, dessa informação. Como é que funciona isso no MyLins, nessa verificação de dados? Sim, os métodos do MyLins, os métodos, dados brutos, as análises, o cálculo, tudo isso é configurado no cadastro de método, né, para nós. Então, o que é, durante o processo de implantação, nós temos um guia que o cliente pode usar, uma planilha, que ajuda ele a fazer essa validação. Então, toda vez que ele cria métodos, ele cria amostras, né, para validar esses métodos. Então, ele cria a amostra, digita os dados, ou, enfim, a gente testa também a aquisição de dados de equipamento, quando é o caso, né? Então, já valida a aquisição de dados de equipamento, o cálculo em si, e o cliente vai documentando isso, né? Essa validação de sistema, né? Validação dos métodos que estão sendo inseridos. E fica a evidência, né? A amostra que fez essa validação e aqueles dados históricos daquela validação ficam relacionadas com um método de análise indicando a validação daquele registro, tá? Então, ele pode fazer um registro simples, fora do MyLins, mas no MyLins ele conta com um registro detalhado com toda a rastreabilidade. Tá. Ele consegue, então, mostrar para o auditor, ou o auditor consegue achar esse registro dessa Isso, a amostra que fez a validação. Eu vou tentar localizar aqui. Esse eu não preparei um exemplo aqui, mas vamos fazer um teste aqui. Então, por exemplo, esse meu método aqui. A sua tela está travada. Novamente. Novamente. Vamos lá, então. Vamos compartilhar novamente. E pronto. Estou aqui no método de análise, né, o BTEX. Então, aqui, ó, eu posso ter a minha amostra de validação, tá? Então, vamos lá. Aqui o amostra ID, ó, nesse caso desse método, eu fiz aí um teste, eu não tenho a amostra que deu acesso a essa validação. Deixa eu ver se eu acho um método aqui que tenha isso, tá? Agora tu me pegou de surpresa aqui. Não, tudo bem. Se não der, a gente mostra outro dia. Eu acho que, ó, a gente já está também com 40 e tantos minutos de gravação. E aí a gente pode também fazer um adendo, porque aí a validação não sei se você chama validação de método, aí de novo a gente cai naquela parte de... Validação do sistema, né? Do sistema, isso. Eu estou falando da validação do sistema, isso mesmo. Exato. Toda esse registro, e por que é de sistema, né? É do método, mas o método é a parte configurável do MyLins, né? E aí, então, quando ele configura isso, o seu cálculo, as suas casas decimais ou logaritmos significativos, aí ele vai validar isso por dentro do próprio MyLins. Então, e aqueles dados digitados e tudo aquilo fica armazenado numa identificação, né, num número de amostra que fica aqui gravado com essa versão do método, porque o método ele pode sofrer alterações ao longo da vida dele e cada uma dessas versões pode ter a sua respectiva amostra de validação, que tem um conjunto inteiro de dados. Sim, entendi. Não, isso é muito importante. O pessoal realmente, às vezes, faz a validação do sistema para uma condição, vamos supor, uma titulação que tem apenas uma diluição. E aí, depois, ele muda isso, põe outras diluições e não volta para validar o sistema. Então, eu entendi o que você chama de método e entendi o ponta a ponta aí da validação. Tá bem. Perfeito. Pessoal, olha, eu acho que a gente vai ter que ficar, vou falar para o Jorge, a gente tem que fazer mais vezes, ou fazer um formato de realmente mergulhar aí no sistema Lins,
Os auditores, com certeza, precisam se qualificar nisso, viu, Jorge? Eu também deixo aí como dica para vocês, que os auditores tenham essa habilidade, porque um dos riscos da auditoria remota é essa, né? O auditor não ter as habilidades tecnológicas, digamos assim, para fazer a auditoria remota, né? Que exige desde você saber compactar um arquivo, subir, anexar, mas também navegar no sistema, né? Sim, sim. Então, é algo que a gente tem muito para fazer ainda, nessa parte de qualificação dos auditores em auditoria remota. Bom, a LabSoft fica à disposição, nós temos uma sala de treinamento lá, nós podemos fazer treinamento para os auditores, porque realmente essa coisa dessa navegabilidade mínima, né, esse entendimento mínimo de navegação é importante para poder auditar de uma forma muito mais fluida, né, muito mais clara. Sim, e também não fica parecendo que o auditor quer ver tudo, a gente não tem essa coisa, eu quero fuçar até achar uma não conformidade, não é isso. Mas você precisa ter essa fluidez, né, para navegar e encontrar não só as não conformidades, como as conformidades também, né? A auditoria, ela busca os dois. As conformidades são as que mais aparecem, geralmente, né? Então, a gente conversa aí a respeito dessa qualificação, que realmente tem muito auditor que vai precisar aumentar suas habilidades. Quem sabe podemos montar um curso assim, então, né, Glaucia? Boa, a gente conversa. Mais alguma coisa, Jorge, você queira colocar? É isso mesmo, assim, tem tanta coisa aqui, né? E eu também, quando começo a falar de Mailins, eu vou me perdendo aí. Então, mas é isso, assim, o Mailins ele foi feito, né, para laboratórios de serviços, né? Inicialmente, hoje nós temos aplicações de saneamento e controle de qualidade da indústria, mas ele é muito a cara de um laboratório de serviço, e toda essa demanda de rastreabilidade, atendimento dos requisitos da 17.025. Então, fica mais fácil, claro, armazenar tudo isso e rastrear e fazer auditorias com o sistema bem implementado, seja ele o MyLins ou o XLins, que atenda, né, os requisitos da norma. Sim. Olha, muito obrigada. Eu tinha aí a intenção, eu acho que para um tempo que a gente teve, né, a gente mostrou bastante coisa. Eu realmente admito que eu já tinha visto muita coisa, mas outras eu vou precisar dessa navegabilidade aí no software, ficar mais rápida, né, em onde achar as informações. Eu espero que o pessoal tenha aí visto um pouco e como o auditor também tem que se preparar antes, né, e talvez pedir esse acesso ao software antes para o laboratório, né, para no período de auditoria ele também saber o que buscar, né, depois do sorteio ali da amostra ser analisada, ele ter mais habilidades, tá? Então fica aí também essa preparação do auditor para isso, em cada software que ele vai auditar. São muitos, né, ele falou aí o XLins, realmente são alguns links que a gente tem que conhecer, e agradeço, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma primeira conversa e que a gente se propôs a fazer aqui, sem ensaio, sem nada. Vocês viram que eu fui perguntando e o Jorge foi buscando. E então é isso. A gente está aí sempre na busca de trazer mais informações para vocês, tá? Então, tanto a LabSoft, tenho certeza, fica aí à disposição para quem quiser saber mais do MyLins. E aqui na How to Lab, eu sempre peço para o pessoal, né, curtir, compartilhar as coisas. A gente tem blog, tem o canal do Instagram, o canal do YouTube, o Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais, até no Twitter a gente tá. Tem 12 pessoas lá que seguem a gente. Mas a gente tá no Twitter. Digital, hein? Nada Você é toda digital já, né? Todos os canais você já conhece. Você nisso é muito melhor que nós. E está mais digitalizada que a LabSoft nesse aspecto. Foi uma estratégia de 2013, né, quando eu voltei da Europa, que eu sou formada no exterior, na 17/25, e minha rede aqui no Brasil era muito pequena. Então, foi uma estratégia de marketing. Então, o canal começou em 2013 no YouTube, e eu tenho em 2015, 100% dos clientes já vinham pelo YouTube. Então, foi mesmo uma estratégia, e estamos aí. Então, o pessoal tem uma certa prática aí nos digitais, mas vocês estão no caminho certo também, está tudo certo.
Tá ótimo, maravilha. Bom, Glaucio, muito obrigado. Eu agradeço ter aceitado o convite, falar sobre esse item, que para mim também é bastante novidade, né? E espero que tenhamos contribuído aí com o pessoal, pelo menos com informações básicas. Eu acho que o pessoal pode fazer comentários aí e nos indicar, de repente, o que eles querem ver mais, né? Exato, pessoal. Comentem aqui embaixo na publicação, onde vocês podem escrever por e-mail, para mim ou para o Jorge, e aí a gente pode voltar a fazer um exercício, às vezes, mais focado, né? Que eu também quis falar de muita coisa, foi uma coisa assim, eu quis mostrar muito. Mas acho que o pessoal entendeu aí os desafios e as facilidades da gente poder trabalhar com auditorias remotas no sistema Lean. Tá bom? Fica por aqui, então. Até, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.